Capítulo 110. Arrogante Gulxian'er, apontando uma faca para seu irmão. Gushangji tentou afugentá-lo assim que ele chegou ao pico supremo. O que diabos ele quis dizer com dizer que seria inconveniente para ele discutir assuntos? Veias azuis surgiram na testa do grande ancião quando ele ouviu as palavras de Gushangji. O céu acima do pico supremo escureceu e uma pressão terrível desceu sobre a montanha, seguida por inúmeras extensões de nuvens escuras que pareciam continuar por milhares de quilômetros. A mudança repentina no céu assustou todos os discípulos, seus rostos ficaram pálidos e suas pernas ficaram fracas, eles se sentiram como se estivessem prestes a enfrentar uma tribulação celestial. As expressões de Guxian'er e Mingkong também mudaram com a mudança repentina dos eventos, e o poder dominador do grande ancião os chocou. Não foi inesperado, no entanto. Afinal, o grande ancião alcançou fama incontáveis eras atrás, e ele já possuía uma base de cultivo insondável naquela época. Meras mudanças emocionais em alguém de sua posição podem desencadear mudanças terríveis que podem fazer as estrelas caírem e a terra tremer como se fosse explodir a qualquer momento. Qualquer vira-lata aleatório que tentasse provocar o grande ancião mijaria nas calças só de tanto. Gushangji, no entanto, não podia ser incomodado por sua demonstração de poder ou aura aterrorizante de coerção. O sorriso em seu rosto permaneceu inalterado e ele disse com uma expressão calma: grande ancião, você está tentando me intimidar assim? Ou você está planejando usar Mingkong Xian'er para me ameaçar? Se esse é o seu plano, então você calculou mal. Gushangji, você... A raiva do grande ancião aumentou por um momento, e ele desejou esbofetear Gushangji até a morte por sua insolência, mas ele teve que reprimir sua raiva e se conter. Foi a primeira vez que ele realmente desejou esbofetear alguém até a morte. Mestre? Guxian'er tentou persuadi-lo com pressa, com medo de que sua raiva aumentasse ainda mais por causa do absurdo de Gushangji. Ela tinha uma boa quantidade de experiência com Gushangji aumentando sua raiva. Gushangji era uma maçã tão podre que algumas palavras dele enfureceram o grande ancião além da medida, mas ele ainda parecia despreocupado e indiferente. Suas ações fizeram os olhos de Guxian'er brilharem com uma luz fria, e ela encarou Gushangji como se quisesse esfaqueá-lo em seu coração aqui e agora. Os velhos e novos hackers que ela guardava contra ele continuavam se acumulando dia após dia. Gushangji, cala a boca. Uma expressão assassina adornava o rosto de Guxian'er enquanto ela sacava sua espada de jade e a apontava para seu inimigo. Um brilho nebuloso cobriu sua figura, e runas brilhantes brilharam ao seu redor enquanto uma terrível intenção de espada surgiu. E o Mingkong também queria persuadi-lo a parar, mas percebeu que não havia como Gushangji ouvi-la, então ela parou. Aqueles que provocaram o grande ancião, mesmo que não morressem, perderiam uma camada de sua pele. No entanto, ela reconheceu que o grande ancião não seria implacável o suficiente para matar Gushangji. Afinal, o prestígio e o poder da família Gu do imortal antigo não eram apenas para exibição. Poucas forças ousaram ofender a antiga família imortal Gu no reino superior sem uma boa razão. Não importa o quão extraordinário o Heavenly Immortal Day ou Palace possa ser, ainda não era especial o suficiente para matar seu jovem mestre. Eu estava me perguntando onde a pequena Xian'er conseguiu um impulso em sua confiança para ter a coragem de gritar comigo, e acabou sendo por causa de um avanço. Então,
você vai se vingar de mim agora que está um pouco mais forte. Gu Shangji zombou enquanto observava as mudanças na expressão do grande ancião, para então se virar e olhar para Gu Xian'er. Gu Shangji. Gu Xian'er não suportou a atitude desdenhosa de Gu Shangji e franziu as sobrancelhas. Ela já havia invadido o reino do Lorde Outorgado, mas Gu Shangji não parecia se incomodar com isso de forma alguma. O que mais? Gu Shangji também não parecia se importar com a chegada dela em sua casa. Suas ações anteriores não foram todas porque ele se sentia culpado e queria compensar o passado. Como ele mudou de rosto depois que eles não se viram por um tempo. O orgulho e o temperamento frio de Gu Xian'er a impediram de abrir a boca para perguntar a Gu Shangji o motivo por trás de suas ações, então ela apenas olhou para ele. Nesse momento, o grande ancião também se forçou a se acalmar. Ele entendeu que não havia valor em ficar com raiva de um júnior como Gu Shangji, e disse, Xian'er já invadiu o Outorged Lord Elan, e embora ela possa não ser capaz de derrotá-lo agora, no dia em que ela será capaz de não estar longe. Como esse velho disse que a ensinaria com diligência, não há como eu voltar atrás em minhas palavras. Você se lembra que eu disse que deixaria você ser o herdeiro se Xian'er não pudesse vencê-lo? Claro, eu me lembro de suas palavras, mas você acha que essa garota tem chance de vencer contra mim com sua atual base de cultivo, grande Elder? Você acha que ela pode vencer contra mim assim que ela entrar no reino do Lorde Outorgado? Ou você acredita que vou pegar leve com ela e deixá-la ter uma vitória imerecida, grande ancião? Gu Shangji perguntou com um leve sorriso. Todos ao redor podiam sentir o visível desprezo e desdém em seu tom. O grande ancião ficou momentaneamente atordoado, enquanto Gu Xian'er só queria dar um soco no rosto altivo de Gu Shangji. Além disso, você não está dando muita importância à posição do herdeiro, grande ancião. Você fala como se eu não fosse capaz de viver sem ele. Mesmo se você me der agora, grande ancião, há uma chance de eu não aceitar. A expressão de Gu Shangji permaneceu inalterada e ele continuou falando. Na frente dos três, ele transformou a posição de herdeiro em algo barato e amplamente disponível, como sal e outros enfeites que poderiam ser encontrados em qualquer lugar e em qualquer lugar. Você acha que pode aumentar seu valor na hora com apenas essas palavras? O grande ancião olhou para Gu Shangji através de seus olhos profundos como o abismo cheios de melancolia. Não diga isso, grande ancião. Gu Shangji balançou a cabeça e continuou falando com sua expressão calma e inalterada. Além disso, quem disse que não posso aumentar meu valor na hora? A atitude sem vergonha e sem sentido de Gu Shangji aprofundou o aborrecimento do grande ancião. Bom. Bom. Gu Shangji, você abriu os olhos desse velho. Você me lisonjeia, grande ancião. Gu Shangji respondeu com um leve sorriso. Vá em frente, diga-me o que será necessário para você concordar. O grande ancião o encarou e perguntou diretamente sobre suas demandas, sem mencionar mais a questão de Gu Xian'er competir com Gu Shangji. Ele pensou que Gu Shangji suprimiria sua base de cultivo antes de lutar contra Gu Xian'er para torná-lo um duelo justo, mas agora parecia que ele não tinha tais pensamentos, então decidiu não mencionar mais o assunto. Este assunto o deixou desamparado. Afinal, não havia como Gu Shangji tomar a iniciativa de suprimir sua base de cultivo. Julgando pelo temperamento astuto e insidioso de Gu Shangji,
seria estranho se ele o fizesse. O grande ancião ficou desconfortável, enquanto Gu Shangji estava satisfeito. Infelizmente, ele não teve escolha a não ser concordar com as exigências de Gu Shangji. Do começo ao fim, um júnior o conduziu pelo nariz. Esta foi a primeira vez que o grande ancião experimentou algo semelhante, mesmo depois de viver por incontáveis iras. Gu Shangji assentiu e finalmente mostrou uma expressão satisfeita depois de ouvir as palavras do grande ancião, e disse: meu pedido é simples, eu serei o futuro mestre do palácio, mas você me deve um favor, grande ancião. Enquanto estiver ao seu alcance, você não poderá recusar o favor. Claro, você pode ter certeza de que não vou pedir nada que o faça ir contra sua consciência ou algo assim. Gu Shangji apresentou suas exigências sem pestanejar, e suas palavras pioraram a aparência já abatida do grande ancião. Obviamente, Gu Shangji já havia antecipado tudo isso e pensado em suas demandas de antemão. Agora mesmo, ele sentiu um arrepio descer por suas costas geladas. O jovem na frente dele era muito assustador. Claro, seu verdadeiro terror não estava em sua base de cultivo, não valia a pena mencionar. Em vez disso, o terror residia no fato de que ele tinha tudo calculado e nada estava fora de suas expectativas e controle. TL/N, espere que ele descubra a altura de sua base de cultivo. Este velho concorda com seus pedidos. O grande ancião não pensou muito antes de responder às demandas de Gu Shangji. Como Gu Shangji já havia considerado isso, não havia como ele dar um passo para trás facilmente. Infelizmente, ele não teve escolha a não ser concordar. Ainda assim, o fato importante era que não havia nada que ele achasse difícil nas exigências de Gu Shangji, seja a posição do futuro mestre do palácio, ou um de seus favores. Mesmo que Gu Shangji se tornasse o mestre do palácio, o que ele poderia fazer? O mestre do palácio vem e vai, enquanto o grande ancião é para sempre imutável. Essas palavras há muito se espalharam por todos os cantos do reino superior, e não foi à toa que todas as outras forças acreditaram que isso era verdade. As palavras do grande ancião são muito reconfortantes, mas, por favor, jure sobre este assunto pelo seu coração. Gu Shangji disse com um sorriso. Seu rosto mudou tão rapidamente que o Ming Kong e Gu Xian'er não sabiam o que dizer. Já que esse velho disse isso, é claro que esse velho manterá suas palavras. Você acha que esse velho voltará atrás em suas palavras? Mais e mais veias azuis surgiram na testa do grande ancião, e ele mal conseguia conter seu desejo de estrangular Gu Shangji. Ele era uma existência poderosa reverenciada por incontáveis heranças e raças, então ele ainda voltaria atrás em suas palavras. Gu Shangji pedindo-lhe para jurar por seu coração era nada menos que uma desgraça para ele, então sua raiva não pôde deixar de aumentar ainda mais. Eu confio em você, grande ancião, mas para quem vou chorar se você decidir não cumprir sua parte no acordo mais tarde? Gu Shangji disse com um sorriso que o fez parecer um tanto tolo. Você enfurece esse velho. O grande ancião não queria ficar perto dele nem mais um momento. As palavras de Gu Shangji quase explodiram seu fusível, e ele segurou sua barba com força enquanto quase esbofeteava Gu Shangji até a morte. Gu Shangji. Gu Xian'er não pôde deixar de gritar com ele enquanto observava a experiência do grande ancião que parecia querer apenas fugir para algum lugar.
Uma expressão gelada e assassina cobriu seu rosto enquanto ela olhava para Gu Shangji. Este velho jura pelo meu Dayouheart que se eu violar o que prometi hoje, serei atingido até a morte por uma tribulação celestial, minha alma se espalhará, meu espírito primordial morrerá e nunca mais poderei entrar no ciclo de reencarnação. Com isso, o grande ancião arregaçou a manga, virou-se e desapareceu no ar. Ele temia que pudesse simplesmente esbofetear Gu Shangji até a morte se ele ficasse lá por mais tempo. Se sua raiva explodisse, todo o Pico Supremo e seus arredores certamente se transformariam em cinzas. Ele não conseguia imaginar outro resultado. A única razão pela qual Gu Shangji ousou agir de forma tão arrogante foi porque ele sabia que o grande ancião não ousaria esbofeteá-lo até a morte. Assim que o grande ancião saiu, o sorriso no rosto de Gu Shangji desapareceu e ele observou Yuming Kong e Gu Xian'er com uma expressão de interesse em seu rosto. Yuming Kong estava familiarizado com ele, então ela ficou inquieta assim que viu sua expressão. Desde que ela disse que protegeria Gu Xian'er dele, ela não pôde deixar de ficar inconscientemente na frente dela. Oh! O que você quer dizer com isso, Ming Kong? Por que você está parado na frente de Xian'er? Você está tentando protegê-la. Você com certeza é uma boa cunhada. Gu Shangji olhou para ela com uma expressão profunda em seus olhos, e isso enviou um arrepio nas costas de Yuming Kong. Ela não pôde deixar de se lembrar do temperamento indiferente e insensível de Gu Shangji e das ações de sua vida passada. Ele exterminaria qualquer um e qualquer coisa que ousasse ficar em seu caminho. Enquanto Yuming Kong permanecia enraizado em seu lugar em transe, Gu Xian'er se adiantou atrás dela e disse: Irmã Ming Kong, você não precisa se preocupar comigo. Com uma expressão fria, ela olhou para Gu Shangji e disse: Gu Shangji, vamos resolver todas as nossas queixas hoje. Gu Shangji a desprezava continuamente, embora ela já tivesse invadido o reino do Lorde Outorgado, e isso feriu o orgulho de Gu Xian'er. Quando Gu Shangji tinha a idade dela, ele estava apenas no Reino Santo, então o que lhe dava o direito de menosprezá-la? O mais importante era que a atitude de Gu Shangji em relação a ela agora era completamente diferente de um tempo atrás. TL/N, o pequeno Xian'er é um brucon enfiado em um armário. Isso deixou Gu Xian'er extremamente desconfortável e ela não podia aceitar. Este bastardo parecia culpado antes, e queria compensar o que ele fez com ela naquela época, mas agora, ele a tratava com tanta indiferença e a desprezava. Seu comportamento atual deixou Gu Xian'er extremamente zangado, e todos os pensamentos dela sobre ele ter algumas dificuldades por suas ações no passado desapareceram em fumaça fina. Ela percebeu que estava pensando demais em tudo. Gu Shangji a tratou completamente como um brinquedo que ele poderia intimidar quando ou como desejasse. Uma vez que ele se cansasse dela, ele simplesmente a jogaria fora e não se importaria com ela de forma alguma. Resolver todas as nossas queixas. Gu Shangji não pôde deixar de rir alto por um momento, e então sua expressão se tornou indiferente enquanto ele continuava: Gu Xian'er, você não estaria delirando o suficiente para pensar que tem uma chance contra mim, certo? Gu Shangji. Yuming Kong o chamou com uma carranca. Agora, ela não sabia como poderia persuadir os dois. Gu Shangji definitivamente não mataria Gu Xian'er agora, mas não seria difícil para ele fazê-la sofrer um pouco. O que mais? Não havia como Gu Xian'er ouvir suas palavras de persuasão agora também.
Sua. A luz de uma espada de repente rompeu o vazio com um brilho deslumbrante que o fez parecer uma vasta galáxia. Runas brilhantes brilharam enquanto uma após a outra a luz da espada caía do céu, criando uma cena de tirar o fôlego. Gulchianer fez um movimento e usou uma arte de espada inigualável desde o início. O poder que ela exibiu ultrapassou o nível de tudo o que poderia ser alcançado no Outordlord Realm. Sua confiança não era sem razão. Agora que ela estava no reino do Lorde Outorgado, matar jovens gênios no reino do Rei Outorgado seria tão fácil quanto virar a mão. Clé. Um som rígido irrompeu do vazio circundante, como se uma poderosa chama tivesse surgido. No entanto, os alunos de Gulchianer se encolheram de descrença no momento seguinte. Em resposta ao céu cheio de espada Ti, Gulshangji apenas levantou a mão. Uma poderosa flutuação de Ti espiritual surgiu e, como um escudo enorme, ficou entre a chuva de luzes da espada e ele. Ao mesmo tempo, Gulshangji esticou 2 de seus dedos com uma expressão fria e pegou diretamente a lâmina de sua espada entre eles. Seus dedos eram como grampos de ferro com um poder terrível dentro deles, finas rachaduras apareceram em sua espada enquanto ele a segurava entre os dedos, e Gulchianer não conseguia libertá-la de suas mãos. Como pode ser isso? Gulchianer ficou chocada com a realidade que ela foi forçada a enfrentar. Embora sua estrutura fosse esbelta e magra, ela possuía um poder físico comparável aos filhotes de bestas antigas e puldarussas que não podiam ser igualadas por seus pares. Mesmo assim, ela não conseguiu livrar sua arma das mãos de Gulshangji, não importa o quanto ela tentasse. Zumbir. Nesse momento, uma intenção deslumbrante e imortal cobriu sua figura e a fez parecer uma fada imortal. Brilho eterno surgiu ao redor de seu recém-recuperado Deobun, e os rinos do grande Deo ressoaram em todos os lugares enquanto a luz deslumbrante iluminava tudo ao seu redor. Ao mesmo tempo, Gulchianer gritou, pare! A expressão de Gulshangji não mostrou nenhuma mudança. Rachadura. Finalmente, a espada de Jade não aguentou mais a pressão e começou a apresentar rachaduras mais profundas que a levaram à beira do colapso. Que irmãzinha estúpida! Gulshangji balançou a cabeça sem mudar sua expressão e abriu todos os dedos para estender a palma da mão. Imediatamente, um poder opressivo que parecia cobrir o céu e a terra surgiu de suas mãos. Estrondo. Sua vasta aura fez o vazio circundante rasgar com turbulência. Uma vez que sua palma caiu, Gulchianer empalideceu, e seu poder recuperado de Deobun foi imediatamente suprimido. Embora Gulchianer não estivesse disposta a ceder, ela não pôde deixar de ser completamente reprimida por Gulshangji. A diferença entre os dois era muito grande. Não era algo que pudesse ser dimensionado apenas com talento. Você quer me matar logo após invadir o reino do Lorde Outorgado. Gulchianer, você é muito arrogante. Você acha que pode apontar uma lâmina para seu irmão mais velho sem enfrentar nenhuma consequência. Gulshangji caminhou calmamente até Gulchianer e se agachou diante dela. Ignorando sua expressão fria e assassina, ele beliscou seu nariz, e aquela ação dele fez Gulchianer cerrar os dentes de raiva. Capítulo 111, Atacando com vergonha e desespero, espada/como vingança. Seu avanço para o Outordlord Realm inflou seu ego. Ou pode ser que você esteja ansioso por uma surra depois que eu não te intimidei por um tempo. Ah!
Gu Xian'er, será que você realmente acredita que há alguma esperança de se vingar de mim depois de conseguir um bom mestre? Gu Shangji se agachou na frente dela com um sorriso brincalhão e beliscou Gu Xian'er com um pouco mais de força. Gu Xian'er, por outro lado, só conseguia cerrar os dentes e olhar para ele com raiva e falta de vontade enchendo seus olhos. O que ele quis dizer com dizer que sua descoberta havia inflado seu ego? Porque ela não conseguiu se vingar dele depois de conseguir um grande mestre. Ela tinha certeza de que Gu Shangji estava zombando dela. As ações de Gu Shangji a enlouquecerão. Claro, a principal razão por trás de sua raiva ainda era desânimo e falta de vontade. Ela havia trabalhado duro e cultivado diligentemente no topo de uma pedra azul espiritual todos os dias. O orvalho da manhã era seu café da manhã, enquanto a essência do sol e da lua era o que a nutria. Ela cultivou habilidades místicas incomparáveis a cada momento, mas o que toda essa dificuldade trouxe? Ela apenas desejava se vingar de Gu Shangji e esmagar seu rosto odioso no chão para fazê-lo se arrepender da dor sem fim que infligiu a ela. Agora mesmo, ela estava cheia de confiança, ela acreditava que agora que havia invadido o Outor Gedlord Elan, poucos entre seus pares poderiam rivalizá-la, e ela finalmente teve alguma esperança. Afinal, Gu Shangji não foi capaz de atingir o mesmo nível das costas dela quando ele tinha a mesma idade que ela, então ele não deveria mais poder desprezá-la, certo? Gu Xian'er apenas queria provar que ela era mais forte e talentosa do que Gu Shangji, e então derrotá-lo para anular o ódio que existia entre eles sobre o que aconteceu no passado. O que ela não esperava, no entanto, era que Gu Shangji pudesse reprimi-la facilmente com uma única palma, mesmo depois que ela o atacasse com toda a sua força. Sua palma foi simplesmente muito rápida. O resultado desencorajou Gu Xian'er, ela se sentiu sem vontade, deprimida, ressentida e abatida. Em suma, ela sentiu uma mistura de vários sentimentos de desânimo. Ela apenas queria derrotar Gu Shangji com sua própria força, sem depender de nenhum tesouro dado a ela por seus mestres. Infelizmente, o resultado foi que Gu Shangji poderia facilmente matá-la se assim o desejasse, e ela nem sequer tinha a capacidade de se proteger. Gu Xian'er olhou furiosamente para Gu Shangji quando ela percebeu isso, era como se ela quisesse esfaquear inúmeros buracos em seu corpo apenas com seu olhar. Nunca se deve perder em termos de impulso. Isso foi o que um de seus mestres enraizou profundamente em sua mente. Gu Shangji, não fique tão orgulhoso de si mesmo. Você está mais forte hoje porque seu reino está acima do meu, mas assim que meu reino alcançar o seu, com certeza vou recompensá-lo pela humilhação de hoje. Gu Xian'er cuspiu friamente essas palavras para ele. Mas você deve me alcançar para isso. Você realmente acha que pode me matar e se vingar com sua habilidade miserável? Gu Xian'er, você não está pensando muito bem de si mesmo. A voz fria e indiferente de Gu Shangji caiu nos ouvidos de Gu Xian'er mais uma vez. Ele parecia um deus lá no alto, olhando para ela com desprezo. Sua atitude a surpreendeu, e ela cerrou os dentes com uma raiva crescente. Infelizmente, a palma da mão que ele condensou para suprimi-la ainda estava pressionando-a, e isso a impedia de se mover de qualquer maneira. Aumentando a humilhação era o fato de que Gu Shangji estava segurando seu nariz com força. Isso a fez quase enlouquecer e perder a cabeça de desespero. Gu Shangji, não se atreva a ir longe demais.
Eu vou te matar. Gu Xian'er rosnou para Gu Shangji com os dentes cerrados, como um gato que teve seu rabo pisado. Eu lhe dei a oportunidade de me matar por vingança, mas você não gostou, Gu Xian'er, você me decepcionou muito com essas palavras e ações. Gu Shangji mostrou uma expressão calma e despreocupada. Para Gu Xian'er, ele parecia um imortal frio da nona camada do céu sem um traço de emoção. A cabeça de Gu Xian'er zumbiu por causa de suas palavras e ela ficou atordoada. Ela o decepcionou. Porque ele estava desapontado com ela. Ele não deveria estar muito feliz por ela não poder vencê-lo e por ele poder facilmente reprimi-la. O que Gu Shangji quis dizer com essas palavras? Ele a ajudou a obter melhores condições de cultivo para que ela pudesse matá-lo. Gu Xian'er não conseguia mais entender o que se passava em sua mente e continuou olhando para Gu Shangji com os olhos turvos. Gu Shangji, por outro lado, não disse mais nada. Em sua opinião, Gu Xian'er estava apenas procurando por uma surra. Como ela tinha uma personalidade fria e indiferente, ela deveria agir como uma pessoa fria e distante também. Infelizmente, ela adorava sair correndo e provocá-lo a cada passo, então ele não podia deixar de desejar intimidá-la. O que havia de errado com ela não cultivando ao lado do grande ancião e aumentando silenciosamente sua força? Não era isso que todos desejavam. Em vez de se comprometer com o cultivo honesto, ela continuou pensando em bobagens não relacionadas que ela não poderia alcançar com sua pouca força, e continuou aumentando seu ódio por ele fixando ações que ele nem havia feito nele. É verdade que ele era o único que tinha que assumir a responsabilidade de desenterrar seu Daeobun, mas isso porque o original naquela época era dominado por sua natureza demoníaca. Ele não fez isso porque era isso que ele desejava do fundo de seu coração. Se o sistema tivesse ativado antes e suprimido sua natureza demoníaca, então Gu Shangji nunca teria desenterrado seu Daeobun. Afinal, ele tinha um método melhor para melhorar a si mesmo. Gu Xian'er, por outro lado, era estúpida e decidida a se vingar tentando matá-lo. Gu Shangji não matá-la imediatamente já era uma grande gentileza para ela, mas ela ainda estava planejando como lidar com ele. É que ele não teve tempo de dar atenção a ela recentemente, então ele a deixou com o grande ancião para que ela pudesse se cultivar bem, e até estimulou o grande ancião a ensiná-la com mais diligência. Gu Shangji deu a ela uma grande oportunidade e um favor, mas essa moça ingênua ainda era burra o suficiente para se concentrar em outros assuntos. Apenas o que passou por aquele pequeno cérebro dela para fazê-la fazer algo assim. Ela estava se sentindo mal porque ele a ignorou por muito tempo. Ela estava se sentindo sozinha. Vários pensamentos passaram pela mente de Gu Shangji. Mas bem, desde que ela tomou a iniciativa de se entregar à porta dele, não havia como ele deixá-la voltar sem uma boa lição. Ele teve que ensiná-la a vastidão dos céus e da terra. Se ele não fizesse isso agora, ela se deixaria levar e começaria a causar problemas para ele após cada pequeno avanço. Vou deixá-lo escapar com uma pequena punição hoje, mas se houver uma próxima vez novamente, então vou jogá-lo em uma masmorra e reprimi-lo lá por alguns anos. Gu Shangji disse com uma expressão calma. Pá! Logo depois disso, um certo som ressoou nos arredores. Gu Xian'er ficou atordoado e ficou momentaneamente atordoado. Ela não podia acreditar no que ele fez, e então, seu rosto ficou vermelho.
Ela ficou chocada e envergonhada. Hoje foi o primeiro dia que alguém ousou espancá-la depois que ela cresceu, e quem fez isso foi ninguém menos que Gu Shangji, a pessoa que ela mais odiava. Gu Shangji. E o Ming Kong, que estava parado ao lado, também ficou atordoado com a cena à sua frente. Embora a atitude de Gu Shangji em relação a Gu Xian'er fosse um pouco estranha, é claro que era ótimo que ele não tivesse nenhuma intenção de matar em relação a ela. Um irmão mais velho ensinando uma lição para uma irmã mais nova desobediente estava bem, mas ele certamente estava indo longe demais ao espancá-la quando ela já era adulta. Ainda assim, já que quem estava fazendo isso era Gu Shangji, espancá-la não poderia ser considerado excessivo e, ao invés disso, poderia ser considerado uma punição menor. Afinal de contas, Gu Shangji não mostrando suas presas e rasgando sua garganta já era um grande benefício. Felizmente, os três eram os únicos presentes no local, então Gu Xian'er não teria que se preocupar com o assunto se espalhando do lado de fora. Xian'er. E o Ming Kong abriu a boca para persuadir Gu Xian'er, mas percebeu que Gu Xian'er já havia enlouquecido. Geu Shangji, eu vou te matar. Deixe-me ir, eu vou lutar com você até a morte hoje. Gu Xian'er cerrou os dentes e rugiu para Gu Shangji com uma expressão gelada. Oh! Como ela desejava cortar a mão de Gu Shangji. Gu Shangji, por outro lado, não mostrou nenhuma mudança em sua expressão indiferente e disse, quer se vingar e me matar. Então vai e melhore suas habilidades antes de voltar, não me faça menosprezá-lo mais. Depois, ele balançou a cabeça com uma pitada de arrependimento e decepção, e então se levantou para voltar para sua residência. Zumbir. Nesse momento, uma aura aterrorizante saiu do corpo de Gu Xian'er. Seu rosto gelado ficou tão frio quanto o fundo de uma geleira, e ela sacou uma grande espada negra que irradiava uma intenção de matar espessa. A espada negra voou em direção ao céu, e incontáveis visões aterrorizantes se espalharam em seus arredores. Pode-se ver poderosos imperadores cobertos por feridas profundas e sangrentas, imortais massacrados e um universo em colapso. O poder contido na espada era muito assustador. Era como uma espada de destruição que continha um poder incomparável que poderia obliterar o céu se desencadeada. O que está acontecendo? É assustador. O que está acontecendo no Pico Supremo? Essa não é a residência do verdadeiro discípulo Gu. Alguém poderia estar lutando lá. O súbito aparecimento das visões assassinas assustou todos os discípulos do Heavenly Immortal Dale Palace, e eles saíram de seus respectivos picos e ilhas para assistir à cena horrível de longe. Suas almas tremeram quando a aura opressiva da terrível espada negra se espalhou por toda parte e quase os forçou a se ajoelhar. Aquele poder divino irradiava um poder não pior do que o golpe de um mestre do reino sagrado, e poderia facilmente obliterar qualquer coisa que estivesse em seu caminho. Aqueles que sentiram o impacto da aura opressiva não eram outros senão os discípulos no Pico Supremo, que sentiram o terror dominar seu raciocínio e se sentiram rígidos sob a pressão insuportável que de repente desceu sobre eles. Quem poderia ter pensado que Gu Xian'er poderia inventar tal golpe? Como Gu Xian'er pode possuir algo que pode trazer uma aura que ultrapassa o reino sagrado? Se não fosse por sua falta de força, temo que ela seria capaz de trazer uma força ainda mais terrível. Muitos anciãos apareceram no céu e observaram a cena com o senho franzido.
Embora fossem monstros antigos, até eles sentiam seus corações palpitar. Gulchianer pode ser jovem, mas seu passado era absolutamente aterrorizante, então não era de admirar que os anciões a tratassem com algumas restrições. Eles procuraram as origens de Gulchianer e já sabiam que ela era parente da antiga família imortal Gu, mas não tinham certeza sobre o resto de sua história. Agora que eles assistiram à luz da espada aterrorizante e destruidora do céu no céu, sua curiosidade sobre a origem dela não pôde deixar de se intensificar. Gushangji e Gulchianer parecem ter um rancor profundo entre eles, mas como um descendente da antiga família imortal Gu, Gushangji não deveria se preocupar muito com aquela espada de luz, ainda assim, tenho certeza que ele vai sofrer um pouco, pelo menos. Um dos anciãos não pôde deixar de dizer isso enquanto olhava para a cena no Pico Supremo. A intenção da espada daquele velho monstro, pensar que ele daria algo assim para Gulchianer. Gushangji, esse pirralho, trouxe isso para si mesmo, então ele certamente não pode culpar esse velho pelo que está prestes a acontecer com ele. O grande ancião já havia retornado à calma e mostrou um comportamento de imortal enquanto observava tudo de dentro do vazio. Ele não pôde deixar de rir um pouco e acariciar a barba de alegria enquanto observava a cena no Pico Supremo. Afinal, não era todo dia que se via Gushangji em uma situação difícil. Ver Gushangji em uma situação difícil deixou o grande ancião à vontade, e ele sentiu como se tivesse que beber água refrescante de nascente em um dia de verão escaldante. Em sua opinião, mesmo que Gushangji não morresse hoje, ele ainda perderia uma camada de pele. Afinal, Gulchianer já havia perdido a razão e sacrificado diretamente a espada negra para lidar com ele. Não importa o quão forte Gushangji possa ser, ou quantas cartas ele possa ter na manga, ele terá que se livrar de uma camada de pele sob o ataque dela. No momento seguinte, porém, a expressão do grande ancião congelou e suas sobrancelhas se enrugaram, como se ele tivesse visto um fantasma ou algo assim. Era preciso saber que não havia muitas coisas no mundo que pudessem chocá-lo, mas hoje, ele ficou definitivamente chocado com o que viu à sua frente. Gushangji ainda não havia entrado em seu palácio quando notou a espada negra como breu que Gulchianer trouxe. Ele esperava algo semelhante há muito tempo, então sua expressão calma não mostrou nenhuma mudança quando ele se virou e olhou para a lâmina em suas mãos. Xianer, não? A tez de Yumingkong também mudou, e ela queria parar Gulchianer, mas já era tarde demais. Depois que tudo foi dito e feito, Gushangji finalmente deixou Gulchianer escapar sem matá-la, mas se Gulchianer não parasse agora, então seria igual a ela rasgar todo o rosto com Gushangji. Uma vez que isso acontecesse, ela não teria um bom final. Com a habilidade atual de Gulchianer, ela não tinha absolutamente nenhuma chance de competir com Gushangji se ela realmente quebrasse a cara com ele, a menos que ela voltasse para se esconder em Pit Village, ou pedisse a algum de seus mestres para ajudá-la. Yumingkong não estava preocupado com Gushangji. Ela sabia quantas cartas Gushangji tinha na manga, então ela não podia imaginar Gulchianer matando-o com seu golpe atual, não importa o quão poderoso e chamativo pudesse parecer para os forasteiros. Ela estava preocupada com a situação piorando e não terminando bem. Gulchianer, por outro lado, se arrependeu assim que iniciou seu golpe. A raiva tomou conta de sua mente agora, e ela trouxe diretamente a poderosa espada que seu grão-mestre lhe dera, para fazer picadinho de Gushangji.
Isso não estava de acordo com seu desejo de derrotar Gu Shangji em uma partida aberta e justa. O que mais? Gu Shangji apenas a intimidou e lhe ensinou uma lição. Ele não tentou matá-la, então ela estava exagerando ao fazer o que fez. Infelizmente, era tarde demais para ela parar agora. Gu Xian'er rapidamente retirou a maior parte de seu poder da espada negra como breu, mas como isso poderia impedi-la completamente de cortar seu adversário? Somente a luz da espada afiada como navalha poderia cortar qualquer coisa que estivesse em seu caminho, sejam montanhas ou mares. Zumbir. O vazio tremeu e inúmeras runas brilhantes voaram e encheram o céu. Gu Shangji, saia do caminho. A ansiedade atingiu o coração de Gu Xian'er, e ela não pôde deixar de gritar para Gu Shangji sair do caminho de seu ataque. Ela foi quem atirou nele, e ela também foi quem mais queria que ele desviasse de seu ataque, e isso deixou suas emoções em um turbilhão. Ela nunca quis usar tal método para triunfar sobre Gu Shangji. Gu Shangji, no entanto, ignorou o chamado dela e ficou na frente da entrada de seu palácio com um olhar calmo que observou a espada dela descer sobre ele. Ele não mostrou uma ligeira mudança em sua expressão quando deixou a espada cortá-lo sem um pingo de resistência. Sua expressão calma confundiu Gu Xian'er ainda mais. Esta espada, vou considerá-la uma vingança pela sua dor. Gu Shangji disse com uma voz fraca. Depois disso, ele observou silenciosamente a faca descer sobre seu ombro e cortar toda a metade superior de seu corpo. Imediatamente, ele sentiu uma dor terrível assaltar sua mente quando a lâmina rasgou seu corpo, mas a expressão calma em seu rosto ainda não mostrava nenhuma mudança, não dava para ver uma leve carranca entre suas sobrancelhas. Logo, o sangue jorrou por toda parte, e uma luz brilhante e misteriosa brilhou de um dos ossos que parecia conter as runas e a aura do grande Deio. Sob o ataque da lâmina, rachaduras finas e semelhantes a fios apareceram no osso com um leve clique. O que? Ilming Kong ficou chocado quando viu a cena na frente dela. Ela não podia acreditar em seus próprios olhos. Ela nunca esperou que Gu Shangji aceitasse o ataque de Gu Xian'er sem qualquer ato de retaliação. Afinal, com sua habilidade, ele poderia facilmente resistir ao ataque dela se assim o desejasse.